Olá, meus amigos, minhas amigas, meu querido amigo Zé Amaral. Bom, Estamos aqui novamente para o quarto estudo, nesse novo formato de perguntas e respostas, que agora é online. Vai ser divulgado pelos canais digitais do Centro. Eu aproveito para convidar a quem puder para entrar nos nossos canais, principalmente no YouTube, se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar, curtir para que o YouTube distribua e mandar para as pessoas que de fato precisam receber os nossos estudos. Então nós vamos pedir sempre que vocês façam isso. Essa semana nós estamos falando do tema indulgência na visão espírita e o tema do mês é o despertar da fé e o sentido da vida. Então nós vamos começar com a primeira pergunta, e indulgência na minha visão pessoal, Zé, é um tema que eu gosto demais, é uma palavra que me traz muito conforto. eu também gosto. Me traz muito conforto, me traz uma sensação muito boa, né? Então, o que é indulgência sobre a visão espírita? Ser indulgente é fechar os olhos ao erro ou compreender a fragilidade humana. A indulgência é a disposição de compreender as imperfeições alheias, lembrando que todos estamos num processo de evolução. Eu considero isso, na visão espírita, uma das tarefas mais difíceis dentro da nossa reforma íntima, dentro do processo evolutivo, porque pressupõe em nós muita empatia, coisa que a gente tem pouco, muita paciência, às vezes com a dificuldade do outro, muito julgamento da nossa parte. Eu costumo dizer assim, se eu tivesse com o outro a paciência que eu tenho comigo, a coisa seria diferente. Porque comigo eu aceito às vezes os meus erros, mas eu não aceito nada do outro. E aí falta indulgência, falta paciência, falta empatia. E interessante que as obras são maravilhosas, né? Então, tem uma parte aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 16, e eu gosto muito de deixar os espíritos falarem, porque a gente não tem a capacidade intelectual, a gente não tem a ferramenta cerebral, vamos dizer assim, para expressar o que eles nos dizem, né? Sede indulgentes para as faltas alheias, quaisquer que elas sejam, não julgueis com severidade, senão as próprias ações. A indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo um homem deveria ter para com seus irmãos, mas que poucos praticam. A indulgência jamais vê os defeitos alheios, ou se os vê, evita falar deles e divulgá-los. Pelo contrário, ela os esconde, a fim de que não sejam conhecidos. E se a malevolência os descobre, sempre tem uma desculpa pronta para amenizá-los. Ou seja, uma desculpa aceitável, séria, e não aquelas que, parecendo atenuar a falta, a destacam de um modo maldoso. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande você falar em indulgência na visão espírita, Zé. Porque pressupõe da gente uma bondade, algum tipo de evolução que muitas vezes a gente não tem. E quando eu vejo essa magnitude que é isso aqui, eu fico pensando, eu tenho um caminho longo para andar, mas eu sei a receita. Eu sei qual que é o caminho que eu tenho que seguir. O mais importante é isso. Exato. Aliás, você fez o primeiro passo, que é o passo mais importante, ser indulgente com você mesmo. Esse é o primeiro passo, porque a partir do momento em que você é indulgente com você mesmo, você entende que a partir daí você precisa aprender a ser indulgente com o outro. Porque se você tem compreensão sobre suas falhas, imagina às vezes as falhas dos outros, que podem ser muito mais complicadas do que as nossas, e nesse aspecto o primeiro passo já está dado. O resto é exatamente desenvolver a empatia, porque quando você se coloca no lugar do outro, né? De fato, né? A brincadeira da palavra é empatia, é empatar. Você empata com o outro, sente o que ele sente, tenta perceber o mundo do modo que ele percebe, para que você possa avaliar o tanto de sofrimento que a pessoa tem ou atravessou até chegar naquele determinado ponto que ele dá conta de se manifestar. Aí, para nós, fica mais fácil a gente entender a grandiosidade do que significa indulgência. E só um pequeno complemento, Zé, uma das coisas que eu acho que seriam mais importantes em ser indulgente, em ter empatia, é entender e respeitar a dor do outro. A gente vê que falta muito disso, porque as pessoas têm medo da dor, elas têm medo de certas
as situações que os outros vivem e às vezes desrespeitam a dor de quem está vivendo alguma coisa. Uma presunção, uma arrogância da nossa parte, né? E se a gente avançar por esse caminho, a gente pode facilitar muito a nossa convivência, a nossa evolução. A pergunta que segue é: a indulgência é o mesmo que conivência com o erro? Quer dizer, até certo ponto você fica meio assim, será que... Você fica na dúvida. Eu ser indulgente com a pessoa... Eu estou aceitando um erro. Seria eu aceitar o erro? Assim, não, aceitar não, compreender é diferente. Quando a gente compreende, não está implícita a aceitação, porque você separa, você divide o espírito que erra do erro. E aí você avalia a questão na sua intrínseca valoração dentro do processo. E aí por isso que a reflexão é, ao sermos compreensivos, corremos o risco de incentivar atitudes equivocadas? A base doutrinária vem e explica. A indulgência não aprova o erro, ela separa o erro do espírito que erra, corrige-se com caridade, não com condenação. Coisa maravilhosa, né? Eu me lembro do Raul Teixeira, quando falava a respeito de indulgência, ele colocava que a pessoa quando chega para a gente com azedume, você não sabe o que aconteceu ao longo do caminho dessa pessoa que trouxe a ela esse tipo de azedume. Aí ele fala, indulgência é indulcere. Indulce quer dizer adocicar por dentro. Então, quando a pessoa chega azeda, você coloca um açúcarzinho, dá para sair, dá para passar. Laranja azeda, você vai fazer um suco de laranja azeda, você está com um açúcarzinho ali, aí fica deliciosa. E aí dá para você levar a relação, pelo menos antes da gente aprender o automatismo da indulgência. Eu sempre penso nisso. Eu só ficava brincando com a minha esposa, quando ela ainda estava junto com a gente aí, eu ficava brincando com ela assim. Quando ela às vezes vinha com azedume, eu ficava brincando com ela. Adocica, meu amor. Adocica, meu amor. Aí eu acho que algumas vezes ela ficava mais com raiva, mas outras vezes nós dois começávamos a rir, ficava tudo por isso mesmo. Você desmontava aquela... Desmontava, desarmava, né? Desarmava. Aí, continuando, a literatura espírita, atirai a primeira pedra aquele que tiver sem pecado. Essa é fantástica. É a passagem da mulher adúltera que estava para ser apedrejada. Quando perguntaram para Jesus o que podia fazer, ele devolve a questão, que era uma questão sagrada, ou legal para eles. Jesus coloca no devido lugar, que é na intimidade do ser. Aquele que tiver sem pecado, atira a primeira pedra. E aí, obviamente, não existe ninguém perfeito. Aquele que percebeu, saiu. E aí o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, no item 13, diz: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Com esse ensinamento, Jesus faz do perdão um dever, pois não há ninguém que dele não tenha necessidade para si mesmo. E nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgamos a nós mesmos, nem condenar nos outros o que perdoaríamos em nós. Antes de condenar uma falta em alguém, vejamos se a mesma reprovação não pode recair sobre nós. Se tiver lucidez de colocar isso no campo do consciente, a gente olha para o erro do outro, percebe o erro do outro, mas trata com o devido respeito e ao limite, ao ritmo de evolução do outro, oferecendo ajuda se caso a pessoa precise de ajuda. Você falou do açúcar. Essa primeira questão aqui que eu respondi, falando que ela é doçura e a fraternidade. Que expressão maravilhosa, né? A indulgência é doce, igual você falou. Indulce, e fraternal. É doçura por dentro. Olha que interessante aqui a sequência. Ô, turma, dá um joinha aí no nosso vídeo, compartilha para nós lá, vamos turbinar esse YouTube aqui do centro, né, para levar essa palavra para muita gente.
Por que temos tanta dificuldade de ser indulgentes? Isso aqui está na canela da gente. Ó. Julgar o outro não seria uma forma sutil de orgulho? A falta da indulgência nasce do orgulho e do egoísmo, que nos fazem exigir dos outros o que não conseguimos viver. É o que eu falei, teria como ter paciência com os outros que eu tenho comigo? Gente, falar em vício moral é um negócio muito sério. O orgulho, eu penso muito em todos os vícios morais, mas o orgulho é o mais assim, enraizado junto com a inveja, na minha opinião. Por quê? O orgulho, ele trava a gente na hora de tomar as atitudes. Às vezes você tem que ter a empatia, se colocar no lugar do outro no momento de dificuldade, tentar entender o que você falou aqui agora. A gente não sabe a história dele e a gente não quer nem saber. Exato. Não quer nem saber. Já julga, já condena, já faz tudo, ainda mais agora com rede social, no nível de raiva que está tendo, divulgação das coisas. Então, o que ele fala aqui é que o orgulho, que é o pai dos vícios, segundo algumas coisas que a gente lê, é o principal motivo da gente não conseguir ser indulgente com as pessoas. O orgulho é a fonte de todos os vícios, assim como a humildade é a base de todas as virtudes. E novamente os Espíritos têm trazido uma mensagem maravilhosa para sintetizar o que a nossa cabeça, às vezes, nossa linguagem não consegue. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 12, fala o seguinte: o orgulho gera a intolerância, o desprezo e a dureza do coração. A humildade conduz à compreensão e à bondade. Homens, porque vós lamentais das calamidades que vós mesmos amontastes sobre vossas cabeças? Vós menosprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não fiqueis, pois, espantado de que a taça da maldade será transbordada por toda parte. E aí vem a questão que eu costumo falar assim, para não me alongar. Por que nós temos tanta dificuldade, por exemplo, de pedir desculpa para um filho? Porque muitas vezes nós temos tanta dificuldade de reconhecer os próprios erros. Eu falo por mim, e aí eu sinto que o orgulho faz comigo, ele me trava na hora daquela palavra. Se eu falar isso, se eu for doce com uma pessoa, se eu assumir que eu estou errado com uma pessoa, eu vou ser pior. É o contrário. A lição é o contrário. Se a gente for justo com o outro, se a gente for caridoso com o outro, se a gente for bondoso com o outro, se a gente for doce com o outro, é que é o caminho. Então os valores ficam invertidos, porque desde cedo nós somos criados dessa forma. Então a indulgência, na verdade, era tão difícil de entrar na nossa vida porque o nosso orgulho, na maioria das vezes, não deixa. A indulgência interfere na lei de causa e efeito? Reflexão. Se Deus é justo, por que devemos ser indulgentes? Base doutrinária. A justiça divina não dispensa a misericórdia. Nossa indulgência não anula a lei, mas suaviza os relacionamentos humanos. Na literatura espírita a gente vê, a justiça de Deus é temperada pela misericórdia. Que frase. É essa que é a gostosura. Só o fato de você saber que por mais que a gente erre, por mais que a gente haja fora do caminho, a misericórdia divina sempre vai te trazer para o caminho novamente. As oportunidades nunca cessam, as portas nunca ficam fechadas. Nunca ficam fechadas. Todas as vezes que você tomar consciência de algum erro, significa que você, ao tomar conhecimento de um erro, você já intuiu, pelo menos fracamente, o que é o acerto. Exatamente. E na hora que você intui o que é o acerto, você compreende que abre-se as portas para que você tenha nova oportunidade. Aliás, na questão anterior, atira a primeira pedra aquele que tiver sem pecado, aquele que não erra, aquele que está livre de erro. Não ficou um para apedrejar a mulher adúltera. O que sobrou para ela? Ela sobrou chegar próximo de Jesus e Jesus fez só uma pergunta para ela: cadê os que te condenam? Foram embora. Eu também não te condeno. Por quê? Porque não interessa para trás. O para trás já foi agido, já teve a ação. As consequências naturalmente vão aparecer.
Mas a partir do momento que você toma consciência do erro, você assume uma postura de acerto que as consequências negativas dos seus erros ficam mais suaves só pela sua postura de heróica. A postura é postura heróica de caminhar rumo ao acerto. Porque dá uma alegria na gente quando a gente faz a coisa certa. É. Quando a gente vê alguém fazendo coisa certa, se arrepia. Quantos videozinhos que andam pelas redes sociais da vida, que quando você para fazer uma análise, você fala, gente, mas que coisa mais fantástica. A pessoa agiu corretamente dentro daquilo que eu gostaria de agir. Mas, às vezes, esse travamento é exatamente porque é a influência do egoísmo, a influência da fragilidade, a influência da gente acha que mostrar compaixão, mostrar indulgência é fraqueza. Isso é fruto de uma educação arcaica, atrasada, atravancada, muito mal informada ao longo da história, em que única e exclusivamente imperava a vingança. Sempre tem a questão da vingança atravancando o nosso caminho. Então, a gente não pode dar sinais de fraqueza. O problema é que a gente, ao estudar, a gente percebe que indulgência, perdão, misericórdia é exatamente o contrário, é sinal de fortaleza. Não existe gente mais forte do que aquele que, quando Jesus fala, se alguém lhe bate numa face, ofereça a outra. Se eu batesse numa face de uma pessoa e ela me oferecesse a outra delicadamente... Literalmente, sem morrer de vergonha. Eu adorava quando eu fazia uma arte, quando eu era criança, e o meu pai me dava uns tapas. Porque o tapa resolvia o problema, acabou. O problema era quando ele olhava para mim e falava assim, você percebeu que estava errado, né? Percebi, pai. Eu não vou fazer nada com você porque você já percebeu. Nossa. Que doía, né? Ele devolvia para a gente o carrasco. Aí o carrasco era a própria consciência. Nossa, e não tem nada pior do que quando você se torna carrasco de si mesmo. É por isso que a misericórdia, um dos temas que eu mais gosto é bem-aventurados os misericordiosos. Por que alcançarão misericórdia? Porque é lógico. Quem é misericordioso é porque já tem a misericórdia para consigo mesmo e para com o outro. Então ele já tem. Bem-aventurados os misericordiosos porque já é possuidor da misericórdia. Porque se ele não tivesse, ele não tinha condição de dar para o outro. Ninguém dá o que não tem. Então, quando você no início você estava falando, eu já sou indulgente comigo. É isso o primeiro passo, porque quem tem pode dar para o outro. É só deixar de ser suvina e passar a indulgência para o outro. E só para fechar esse tema, Zé, eu lembrei de uma coisa assim, a gente espírita tem uma responsabilidade muito maior, porque nós temos uma mania de falar que a pessoa está passando por aquela dificuldade por erros do passado. Com isso, a gente deixa de ser indulgente e a gente deixa de fazer o que precisa fazer aqui, que é ajudar independente do que ela fez. Isso. Não nos cabe julgar o que ela fez. Nos cabe ajudar no momento de dificuldade. Quem julga é Deus. Então. O único que pode julgar, e Ele não julga. Pois é. Ele oferece a misericórdia gratuitamente e o amor incondicional em todas as hipóteses. Mas a consequência, por causa da lei ferida, a lei ferida precisa ser resgatada, salva, polida, né? Para que ela fique de novo intacta. A lei não muda. Nós é que precisamos mudar diante da lei. É uma gostosura você saber disso. Eu vou fazer a minha última, Zé, que o nosso prazo já está encerrando, depois eu passo para você fazer a sua última. Beleza. Tá? Como a indulgência contribui para a nossa própria evolução? Perdoar e compreender o outro nos beneficia espiritualmente? Ao sermos indulgentes, cultivamos humildade e caridade, acelerando o nosso processo moral. Cara, como é difícil perdoar os outros. Por que a gente acha que o orgulho, de novo, dá aquela trava? E outra coisa que eu penso, Zé, e aí a minha pequenez falando, eu posso estar muito errado. Muitas vezes, você perdoar
alguma coisa que te aconteceu, principalmente em família, não quer dizer que você tem que voltar a conviver. Porque muitas vezes você não supera aquela situação, a pessoa não evoluiu. Agora, o seu coração é que fica marcado, não é o dele. Com mágoa, como dizia o Chico, né? Aquela história da máquina de costura, aquela mancha de tristeza, de mágoa que está ali dentro, que é você que fica. E hoje, a grande virtude para mim, de nós espíritos, que podemos exercitar essa coisa, é ter o coração limpo. Sem mágoa, sem raiva, sem tanto ódio igual está aí. Na literatura, a base doutrinária, melhor dizendo, a justiça divina não dispensa misericórdia. Aqui, ó. Ao sermos indulgentes, cultivamos humildade e caridade, acelerando nosso processo. É lógico. Você já deu uma aula sobre isso aqui, Zé. Se eu estou facilitando a minha evolução através desse tipo de atitude, é lógico que vai melhorar a minha vida. Isso é uma coisa óbvia. A literatura fala, reconhece-se o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Isso é uma das coisas que mais se fala em casa espírita. É uma das mais sublimes. E eu quero ler também o que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4. O verdadeiro espírita trabalha constantemente para vencer o orgulho e desenvolver a benevolência. O espiritismo, bem compreendido, bem sentido, leva o homem naturalmente às qualidades mencionadas, que caracterizam o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, pois um e outro são a mesma coisa. O Espiritismo não estabelece nenhuma nova ordem moral, isso foi falado aqui no estudo semana passada, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, dando a fé inabalável e esclarecida àqueles que duvidam ou que vacilam. Maravilha. Resumo muito melhor que eu, né, Zé? Você está doido. Como agir quando alguém nos ofende? Primeiro, a gente tem que batalhar, por exemplo, em cima dessa reflexão aqui. Indulgência significa aceitar passivamente qualquer agressão? De forma nenhuma. Aí a pessoa está compreendendo completamente, é só uma parte da situação. A questão da base doutrinária, a indulgência orienta a responder com serenidade e firmeza moral, sem alimentar ódio ou vingança. Amai os vossos inimigos. Uma das coisas mais difíceis que tem para entender na doutrina espírita é quando ela fala do ensino de Jesus sobre amai os vossos inimigos. Amar os inimigos não é ir paparicar o inimigo. Amar o inimigo é não responder com a mesma violência, com a mesma agressividade. Com a mesma raiva. E tentar, é aí que vem a empatia, é aí que vem a indulgência, é tentar entender por que é que a pessoa tem necessidade de nos agredir. Por que é que a pessoa tem necessidade de nos agredir? Aí eu fico com Joana de Ângeles, Divaldo Franco sempre repetia essa frase. O mal que nos faz mal não é o mal que o outro nos faz, mas sim o mal que nós fazemos aos outros. Esse sim faz mal. Quando a gente percebe essa lógica, a gente vê o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, item 1, amar os inimigos é não guardar rancor, é perdoar e retribuir o mal com o bem, sem abdicar da dignidade. Jesus não baixou a cabeça para ninguém. Jesus tratava qualquer um, governantes e governados, pessoas de todas as ordens sociais, psicológicas, espirituais, no mesmo patamar, visão na mesma altura. A humildade é isso, nem mais, nem menos do que ninguém. Menos é subserviência, mais é orgulho. Quando você entende essa lógica, aí é por isso que é empate, é empatia, é empatado. É eu no mesmo lugar, na mesma altura, no mesmo valor que o outro. E aí, se o outro erra comigo, a primeira coisa que eu aprendi ao longo do tempo foi assim, a pessoa chega perto de mim e fala assim, eu me lembro que meu pai era filósofo de roça. Ele não tinha estudo, não tinha nada, mas tinha sabedoria da roça.
Eu cheguei da escola, um menino ficava me xingando na escola de manquitolo. Manquitolo, manquitolo, e aquilo foi me enervando. Aí eu cheguei em casa um dia e falei, não vou na escola mais não. Meu pai estava agachado. Eu falei, por quê? Você chorou tanto para ir? Eu falei assim, é porque tem um menino lá que está me chamando de manquitolo. Ele olhou para mim e falou assim, e você é? Sou. Ele falou, então... então o menino está só constatando. Aí, mas a intenção dele é me magoar. Eu falei assim, mas aí agora eu te pergunto, você se magoa por ser manquitolo? Então o problema não é dele, é seu. Se o outro consegue te atingir, e aí ele falou uma coisa que nunca mais saiu da minha cabeça. Carrapicho não gruda em mármore polido. Se grudou, é porque tem alguma coisa para engarranchar. Não tem outra maneira. E ninguém dá conta de explicar como um filósofo de Ross. Porque ele fala uma coisa, 30 anos depois, você ainda está com aquilo na cabeça, tentando decifrar o que foi que aconteceu. E fechando, o Evangelho segundo o Espiritismo, então, diz, amar os inimigos não é não guardar rancor, é perdoar e retribuir o mal com o bem, sem abdicar da dignidade. Aprendestes o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. E eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais filhos de vosso Pai que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e os maus e faz chover sobre os justos e os injustos. Não tem distinção. Todo mundo será salvo. Os sofrimentos recaem naqueles que agem mal diante da lei. Os benefícios e a felicidade recaem sobre aqueles que aprendem a harmonizar-se com a lei divina. Isso aí. Obrigado a todos aí, João. Obrigado, Zé. Até a próxima. Senta o dedo no like aí, viu, gente? Passa isso para frente, se você gostou. Se não gostou, faz assim mesmo. Se você achou que vale a pena, passa para frente. Às vezes tem gente que precisa ouvir alguma coisa que a gente disse aqui. Exatamente. Na simplicidade que a gente fala, nas coisas mais simples que às vezes a gente pode aprender alguma coisa que vale muito a pena aprender diante da vida. Com certeza. Um abraço, gente. Até a próxima. Tudo de bom.